Oi, gente! Vamos continuar a nossa viagem pelo Cruzeiro dos Abraham, ou seja, um dos cruzeiros que acontece todo ano, em que acontece em um workshop do Abraham. Esse cruzeiro que a gente participou foi um cruzeiro do Caribe, e eu te convido para imaginar, junto comigo, que tinha acabado de acontecer um encontro do workshop, era um final de tarde, e eu estava andando pelo convés, estava andando pela parte alta do navio, em que a gente fica ao ar livre e vem aquele vento gostoso com aquela temperatura perfeita e a gente se encontrou. E aí foi aquela festa, aquela coisa gostosa por ter se encontrado. E aí eu perguntei: você quer passar comigo pelos highlights do que teve? Vamos conversar de novo sobre aquilo? Vamos lembrar os pontos mais importantes? E você falou, claro, com certeza. E nisso alguém do grupo gritou: gente, olha esse pôr do sol. E aí a gente correu tudo para olhar e a gente filmou um pouquinho e a gente ficou lá embasbacado olhando aquilo. E quando a gente estava satisfeito daquela beleza toda, a gente sentou em alguma espreguiçadeira e eu peguei o meu caderno e comecei a relembrar o que foi dito. E aí eu falei assim, que o Abraham estava lembrando a gente daquela analogia de que quando a gente pega uma chaleira com água e coloca no fogo, se a gente não desligar o fogo, a água vai entrar em ebulição, vai ferver. E que a questão é em qual fogo a gente está colocando, em qual lugar do fogão a gente está colocando. Porque se a gente estiver num lugar em que tem algum aspecto positivo, a gente tem que saborear aquilo, a gente tem que amplificar aqueles aspectos positivos. Eles falam para a gente ordenhar, como se fosse tirar leite, né? Então, é uma forma de fazer aquilo ter mais impacto sobre a gente fazer aquilo perdurar mais, né? Então, se você estiver diante de alguma situação que tem aspectos positivos, prolongue aquilo. Aí eles falaram assim que eles não incentivam a gente a precisar de condições, né, de situações externas positivas para a gente se sentir bem. Mas que se por acaso você estiver em um ambiente, em uma situação que tem aspectos positivos, foque neles. Não foque atenção em quaisquer aspectos possíveis que não sejam tão agradáveis, que estejam presentes ao mesmo tempo. E eles falaram que quando a gente está numa situação de emoção negativa, corta ali, não deixa entrar em ebulição, desvia logo a sua atenção daquilo. E aí eles falaram também que quando a gente está em emoção negativa, muitas vezes a gente acha que a gente não está sendo chamado, né, pela fonte para alguma coisa boa, para alguma coisa melhor. Na verdade, a gente não ouve o chamado, mas é só porque a gente tem o foco em alguma outra coisa. Então, o nosso foco em outra coisa não deixa a gente ouvir o chamado da fonte. E eles falaram que quando a gente está num momento de emoção negativa, e daí, né, só grita que se dane e depois dá risada. Eles contaram da Esther ter passado por um momento assim que ela estava com dor no joelho. Na verdade, eles falaram, acabaram falando bastante sobre essa situação da Esther, porque ela acabou comendo muito chocolate no Dia dos Namorados e ela desencadeou uma dor no joelho por conta disso. E que numa situação de estar na cama à noite, num quarto escuro, com dor no joelho, ela lembrou que o Abraham falou diversas vezes que é possível você estar numa situação de dor e ainda assim ativar o bem-estar, né? Sintonizar com a energia da fonte. E aí ela, naquele momento, ela gritou bullshit, né? Para ela é balela. E não é exatamente balela que eles falam, mas não tem uma tradução exata. É um xingamento, né? Mas é dizendo isso. Nada a ver, tá viajando. E aí ela, todo mundo morreu de rir quando o Abraham contou essa história. E ela própria, no que ela viu que ela falou isso, ela também caiu na gargalhada, porque ela não acha que é balela, ela sabe que o Abraham fala de verdades, mas naquele momento não era o que ela estava sentindo, né? Parecia impossível aquilo. E ter soltado o que ela estava sentindo ajudou que ela simplesmente conseguisse rir da situação.
Então o Abraham estava falando coisas do tipo, sabe? Não fica lutando contra, não fica achando que você não pode sentir a emoção negativa ou que você não pode ter um momento em que você parece não acreditar na lei da atração. Sabe, tudo bem, em todos os momentos, tudo bem. E se você levar até isso com leveza e conseguir dar risada a respeito, vai passar rapidinho. E aí, rapidinho, você volta a acreditar, porque faz todo o sentido do mundo. E eles contaram também de uma situação, ou de uma época, que a Esther, ela falava muito, ela tinha escrito em alguns lugares, que a gente deve servir os outros alegremente. E aí o Abraham falou que ele acha ótima essa frase, mas que acrescentaria uma coisa, que é sirva a si mesmo primeiro e depois aos outros alegremente. E aí eu acrescentei que, porque eu lembrei, eles falaram mais algumas coisas que me fez pensar isso. Teve uma época que eles falavam bastante a questão de que a gente não tem tempo para não meditar, né? Porque meditar faz uma diferença no nosso dia inteiro, porque a gente sintoniza com a fonte, a gente tira o embalo dos pensamentos negativos e nisso a gente começa a permitir o que a gente quer. E que quantas vezes a Esther falava que ela não tinha tempo para meditar e o Jerry falou para ela: você não tem tempo de não meditar. De tanta diferença que vai fazer no seu dia, as portas vão se abrir, vai ficar tudo mais fácil. Então, você tem que separar tempo para meditar, sim, porque é o principal. E aí eu pensei a mesma coisa, que se você acha que você não tem tempo para se servir em primeiro lugar, é o contrário, você não tem tempo de não se servir em primeiro lugar. Porque se você fica só fazendo tudo o que você precisa fazer pelos outros, tudo que você precisa entregar, tudo que é trabalho, tudo que é demanda externa, e você não cuida das suas necessidades em primeiro lugar, do seu bem-estar, do seu prazer, você não se alinhou. E se você não se alinhou, não vai fluir tão bem tudo que você tem para entregar para os outros. Então, até para você ter o melhor para entregar para os outros, você precisa cuidar do seu bem-estar em primeiro lugar. E eles falaram também que às vezes o caminho mais rápido para o que a gente quer é sair do assunto do que a gente não quer. E que quando você identifica o que você quer, é para você manter a sua atenção lá. E eles falaram também sobre dor física. Entrou alguém, subiu alguém no palco que queria perguntar sobre dor. E eles responderam que dor sempre significa que as nossas células estão pedindo por alguma coisa, estão pedindo por uma ajuda e que a fonte está respondendo. Mas a dor significa que a gente não está permitindo que essa comunicação flua entre a fonte e as nossas células. E que o melhor jeito de lidar com isso é não condenar a dor, é relaxar na dor, é aceitar a dor, é entender que é uma emoção negativa que está lá, que está presente, que você tem sentido há bastante tempo e você tem permitido há bastante tempo e você nem está reparando que ela está lá. Então, por você permitir essa dor, essa emoção negativa e você não está reparando, ela acabou se manifestando como dor. Então, que tem a ver com pedir e não permitir aquilo que você está pedindo. Então, eu entendi isso como uma coisa muito legal. Toda vez que a gente estiver sentindo alguma dor, seja dor de tensão nos ombros, pescoço, às vezes dor nos joelhos, né? Essa dor está sempre significando o que que eu pedi agora, que eu pedi com mais intensidade, o que eu tenho pedido esses dias, que eu não estou permitindo. Então, que a ideia é simplesmente eu quero permitir. E sabe, sintonizar com estar permitindo. Então, até imaginar essa energia fluindo através de você, porque ela está fluindo através de você e você está bloqueando. E é esse bloqueio que você sente como dor, essa resistência à energia fluir. Então, sempre que possível, você enxergar isso como a resposta fluindo através de você e você não permitindo. Então, essa pergunta ajuda muito. O que eu não estou permitindo nesse momento? E eu quero permitir. E já imaginar você abrindo os canais ali e você deixando essa energia fluir. E conforme você deixa a energia fluir, você está deixando tudo. Você está permitindo tudo o que você quer. É como é dito em um vídeo que tem aqui no canal, em que o cara diz pro Abraham que disseram para ele que ele tem cara de US$ 1 milhão. E ele falou: eu me sinto assim, por que que eu não tenho US$ 1 milhão ainda?
e que ele queria ganhar dinheiro apenas por existir. Então ele queria sorrir e o dinheiro fluir para ele. E o Abraham falou que, mas é a mesma coisa, porque quando você sorri, você permite que a energia da fonte flua através de você. E que é a mesma energia que permite o fluir dos dólares. Então, que tudo que a gente faz que permita esse fluir está permitindo tudo o que a gente quer. E aí eles falaram que tanto a dor quanto a emoção negativa sempre significam a mesma coisa. É alguma coisa que você pediu e que você não está autorizando. É alguma coisa que você está contradizendo pelos seus pensamentos. E eles falaram que doença é uma anomalia esquisita e desnecessária. E que toda vez que a gente está sentindo uma emoção negativa, é porque a gente está focando a atenção em alguma coisa que não é da nossa conta. E que o que é da nossa conta sempre faz a gente se sentir bem quando a gente pensa sobre aquilo. Essa foi uma coisa que eles falaram que eu anotei no meu caderno, que toda vez que eu revejo isso no caderno, já aumenta a vibração. Traz uma sensação muito boa, porque é um direcionamento realmente para a gente prestar atenção onde estão os nossos pensamentos. E se por alguns segundos que sejam você sentir uma emoção negativa, é saber que aquilo não é da sua conta. Então desfoca daquilo, foca no que é da sua conta. E aí eles falaram, eles contaram uma história que a Esther, ela estava num jantar conversando sobre acupuntura e que a moça estava explicando que mexia com energia, né? A acupuntura tem a ver com liberar canais energéticos, e isso faz sentido para Esther, porque ela entende de energia. E ela ficou curiosa. E aí ela começou a se sentir mal, um mal-estar fisicamente. Ela percebeu que ela estava ficando doente, que alguma coisa tinha tomado conta ali. E aí ela foi pro quarto, ela deitou na cama e ela ficou respirando. E em 10 minutos ela estava renovada, tinha passado aquilo. E aí o Abraham explicou que às vezes a gente atrai alguma coisa apenas porque a gente quer entender melhor. Então, algumas das manifestações negativas que a gente vive são apenas para ajudar a gente a ligar os pontos, a fazer uma conexão e compreender as coisas que a gente está querendo compreender. Eu achei isso legal também, né? Porque para quem costuma pensar que está fazendo algo errado, quando manifesta alguma coisa negativa, é um outro olhar, né? Que muitas vezes eu quis atrair isso de alguma forma porque eu estava querendo compreender melhor alguma coisa. Então é só isso. E o Abraham falou que isso que a Esther fez de relaxar e ficar respirando e com isso se alinhar com o que ela queria, que no caso era a saúde, mas que pode ser qualquer coisa, que a gente pode fazer com coisas pequenas e com coisas grandes. Se o nosso desejo for grande e se a nossa permissão for grande também. E para a gente escolher assuntos que ajudem a gente a permitir que a energia flua. Então, toda vez que a gente foca a atenção em assuntos que fazem a gente se sentir bem, a gente está colaborando para deixar a energia fluir e, portanto, a gente está colaborando para tudo que a gente quer. E aí eles falaram também para a gente focar a atenção em qual emoção que a gente quer sentir. Então, que, por exemplo, se a gente estiver indo para um jantar com amigos, você poderia pensar em qual assunto que você quer conversar a respeito. Então, por exemplo, vamos supor que você quer conversar a respeito de carros. Nesse assunto carros, você pode desde falar sobre coisas empolgantes e inspiradoras, então você pode falar sobre a diversão de ter um carro assim, assim, assado, e o empoderamento que você sente, o quanto é confortável e o quanto as coisas dão certo para você, como você poderia falar sobre os impostos e o quanto é injusto e o preço da gasolina e, sabe, um monte de outras coisas que poderia baixar a vibração de todo mundo na mesa. Em que então a sugestão é que a gente, em vez de escolher o assunto em si, a gente escolha qual é a emoção que a gente quer sentir, porque esse aqui é o norte mais importante. Então, não importa sobre o que eu fale, eu quero que seja divertido, eu quero que seja gostoso, e assim por diante, né? E você pensa o que mais você quer. Quero aprender, eu quero me desenvolver, eu quero me sentir inspirado, eu quero me sentir vivo. Aí, mudando de assunto, indo para o assunto de a gente achar que a gente é que tem que trazer as soluções para os outros ou para o mundo, né?
que toda vez que a gente acha que a nossa atenção é necessária para que alguém tenha um bem-estar, que isso é desempoderador, tanto para nós quanto para eles. Eu pensei, por exemplo, na situação de que de vez em quando eu vejo aqui nos comentários alguém que está com dificuldade em colocar em prática as coisas da lei da atração. E se eu penso que eu tenho que responder cada uma dessas pessoas e ir lá no comentário e dar um norte para ela, colocar o passo a passo, isso é desempoderador, tanto para mim quanto para ela. Estou enxergando essa pessoa como alguém que precisa que eu dê a mão e que ela não vai conseguir sozinha, sendo que o ser interior dela está guiando ela tanto quanto está me guiando, o ser interior dela está inspirando ela ao melhor caminho, a encontrar os locais em que tem resposta, e ela que nesse momento não está no modo receptivo para receber. Tanto que frequentemente eu vejo que a pessoa está perguntando alguma coisa que tem a resposta naquele próprio vídeo que ela perguntou, ou em vários outros vídeos do canal, e ou ela não estava no modo receptivo para atrair aquele vídeo, ou ela não chegou naquela parte do vídeo, ou ela ouviu e por não estar receptiva nem conseguiu prestar atenção ou não caiu a ficha. Então, para a gente não se preocupar com o momento do outro, né? O outro tem ajuda tanto quanto nós, está sendo guiado tanto quanto nós, e ele não vai ficar fora do modo receptivo para sempre. Ele vai, em algum momento, permitir essa ajuda para ele também. E o Abraham também falou que o autossacrifício, né, é algo muito presente no mundo, muito valorizado no mundo, mas que é a premissa falsa, mais falsa de todas. E outra coisa super importante e que eu tenho lembrado com frequência é que suavizar é solucionar. O que eles querem dizer com isso? Suavizar, eles usam a palavra soothing, que é quando você acha pensamentos, acha uma forma de aliviar o que você está sentindo, de suavizar, de se acolher, de achar palavras mais suaves, de achar uma forma mais gentil de sentir aquilo, quando você ameniza aquilo. Então, por exemplo, você pensa alguma coisa que faz você se sentir mal. E aí, quando você começa a achar palavras acolhedoras, que te tragam esperança, que te tragam algum sentimento melhor, você está fazendo esse soothing, né? Que a palavra que eu consegui encontrar para ficar na frasezinha, assim, para lembrar sempre, é o suavizar. E o que eles querem dizer com essa frase, né? Que soothing e solving, que é quando a gente pensa que a gente precisa atacar o problema de frente, brigar com o problema e achar solução, e a gente fica dificultando as coisas, na verdade, eles estão lembrando a gente que simplesmente você achar um pensamento melhor, você se acolher, você dar um jeito de gerar um sentimento de bem-estar, que isso é um caminho para você achar a solução de qualquer problema. Então, por isso que suavizar é solucionar. Então, eu tenho carregado essa frase comigo, que suavizar é solucionar. Então, a gente não tem que ficar focando a atenção em qual a solução de alguma coisa, até porque quando a gente fica nesse modo, achar solução, muitas vezes você está desalinhado, né? Você desconectou da fonte, você está fora do vórtex. Então, qualquer movimento que você faça na direção de se sentir um pouquinho melhor, você está trabalhando para achar uma solução. Então, você não está fugindo do problema. É mais ou menos isso. E eles falaram que quando a gente está vivendo algo que a gente não quer, a gente deve isolar o que a gente não quer, no sentido de perceber, discriminar, ter clareza do que a gente não quer, e então decidir que a gente quer ser um match do que a gente quer. Então a gente quer ser compatível com o que a gente quer. E que a gente então deveria andar pela vida procurando ser o match. Então, looking for the match, é procurando o match, procurando a sintonia, procurando sentir compatível com a solução, compatível com o desejo realizado. E que eles querem que a gente sinta o poder de manejar o nosso próprio ponto de atração, mas que frequentemente tem algo que a gente precisa soltar do nosso padrão habitual para a gente conseguir ser sintonia com o match, né? A gente conseguir ser sintonia com o que a gente quer. E eles falaram também que o amor
é o fator mais importante para a gente conseguir criar o que a gente, para a gente conseguir viver nessa vida o que a gente está criando. Porque a gente está criando, vocês sabem, né? A gente está criando no nosso vórtex, na realidade vibracional. E o vórtex está chamando a gente. Então a gente tem todas essas intuições, esses pensamentos que quando a gente está sentindo bem-estar, esses pensamentos estão vindo do vórtex, estão vindo desse vórtex que chama a gente para o que a gente quer realizar. Já quando a gente está com pensamentos ruins, emoções negativas, aí as ideias que vêm na nossa cabeça estão chamando a gente para coisas que a gente não quer. A gente está em sintonia com o que a gente não quer. E aí eles falaram que a gente vai realizar nessa vida o que a gente quer, exceto se a gente tiver essa resistência que não acaba nunca, né? Tem gente que é resistente a vida inteira, mas que em algum momento, nem que seja quando bater as botas, a pessoa vai deixar de ter a resistência e ela vai entrar no vórtice. E ela vai poder viver isso em outra vida. Ou ela vai poder viver isso em outra vida com certeza, e ela também está atraindo essas coisas boas para outras gerações que estão vindo sem resistência. Mas eles falaram que as pessoas ficam preocupadas com as oportunidades perdidas, sendo que a gente sempre tem outra e outra e outra oportunidade. Então, a única oportunidade que a gente está perdendo quando a gente se sente mal é a oportunidade de se sentir bem. Então, que a consequência da oportunidade perdida é a tristeza que a gente sente, mas que isso não vai ser levado junto com a gente no pós-vida. Então, que no pós-vida a gente não leva nada dessas emoções negativas, nada dessas resistências, e que a gente nunca deveria se preocupar de o ódio ser dominante no mundo, ou se preocupar com o mundo, e que tem muita gente que desperdiça uma vida potencialmente feliz lutando contra o ódio, lutando contra as coisas, sendo que ele nunca vai ser preponderante, ele não tem essa capacidade e que como 100% da resistência vai ter ido embora no não físico, é desperdício ficar tentando lutar contra alguma coisa, porque o amor sempre vai ser dominante. E eles falaram que eles não estão tentando proteger a gente de alguma experiência negativa, de algum trauma, porque trauma nem existe na equação deles. Eles simplesmente nem enxergam, nem pensam nisso, não ativam isso de jeito nenhum. Então, que quando a gente vive alguma coisa que a gente poderia chamar de um trauma, não foi porque algo ou alguém guiou a gente para isso, mas porque a gente não ouviu o chamado, né? A gente não ouviu a nossa orientação, nosso guia para o que a gente realmente queria. E que todas as vezes que a gente não está se sentindo bem, a gente poderia estar se sentindo bem. E que eles passariam pela vida, se estivessem no nosso lugar, com a intenção dominante de ser um match para o que eu quero, um match para o que eu quero. Então, sintonia com o que eu quero, compatível com o que eu quero. E que é importante a gente perceber que às vezes a gente não está sendo um match, né, porque a gente quer, e que se a gente começar a observar, a gente vai ver que tem horas que a gente é compatível, que a gente está atraindo o que a gente quer, e tem hora que não. E é importante a gente ir aprendendo a discriminar isso, mas que a gente não deve falar para os outros o que eles estão sendo um match a respeito, né? Então, com isso aí que você está fazendo, você está sintonizando com tal coisa, você vai atrair tal coisa, ou é por isso que está acontecendo tal coisa na sua vida. Então, para a gente não falar essas coisas para os outros, porque isso é extremamente irritante, mas para a gente observar cada vez mais na nossa vida o que eu estou criando, o que eu manifestei foi porque eu permiti que essa emoção negativa fosse longe demais. Eu permiti que ela entrasse em ebulição. Eu fiquei muito tempo nisso. E aí linkar, né, conectar os pontos e perceber que uma coisa levou a outra. E aí eles voltaram a enfatizar que se eles estivessem no nosso lugar, nos nossos sapatos físicos, que eles iriam estar suavizando e procurando pelo match, né? Procurando pela sintonia com o que a gente quer. E eles falam várias vezes, looking for the match, procurando a sintonia. E eles falaram que tantos de nós estamos diante de um ponto iminente, assim, de virada, né, para as coisas começarem a acontecer muito rapidamente na nossa vida. A gente está pronto para estar em sintonia com essas coisas, mas que em todos os casos, para a gente conseguir
ser um match perfeito, para a gente conseguir estar em sintonia perfeita com o que a gente quer, tem coisas que a gente precisa abandonar no nosso padrão de pensamento. Então, o tempo todo, é coisas que a gente tem que inativar, que a gente tem que perder o hábito de fazer, e coisas que a gente tem que passar a ter o hábito de fazer. E aí, no quarto dia de workshop, a primeira pessoa que eles chamaram no palco foi um cara que quis modificar uma música famosa, conhecida, e ele modificou para encaixar com as coisas que o Abraham ensina. Aí foi um ponto alto, assim, um momento de vibração muito alto, de muita empolgação da plateia. Eu até filmei um pedacinho, o Abraham até deixou, olhou em volta, falou: muitas câmeras aí, hein? Tudo bem. E aí eu peguei minha câmera também e, nossa, gente, vou colocar no Instagram. Quem não tá me seguindo no Instagram ainda, segue, que nos próximos dias, em algum momento, eu vou pôr lá no Stories, porque foi muito legal esse momento. Aí vocês vão ver a música que eles transformaram. Mas é aquela I can't get no satisfaction, sabe? E aí na música tá falando, eu não consigo encontrar satisfação. E o moço mudou para eu consigo encontrar satisfação agora, né? E o cara da música fala, and I try, querendo dizer, e eu tento, e o Abraham falou, gente, quem escreve uma música dessas é quem tá focado nas coisas do mundo e que não tá entendendo como as coisas funcionam, né? Depois eu vou traduzir, porque eu não notei exatamente o que o Abraham comentou sobre o porquê que uma pessoa escreveu uma música dessa, mas depois eu traduzo. E aí o Abraham complementava a música também, deu sugestão de falar porque eu permito, e eu sou sintonia com satisfação. Então, é isso, a gente tem que procurar ser um match à satisfação. E aí o Abraham falou que a gente tem que estar apontando sempre para a direção de onde a gente está indo, do que a gente quer, e não de onde a gente tem estado. E aí subiu uma moça no palco que ela começou para pedir ajuda para o Abraham, só dela começar a falar, ela já começou falando assim, que por 30 anos ela tentou, e aí o Abraham não deixava nem ela terminar de falar, né? Já cortava para ensinar essa questão de que não é para a gente perder tempo falando da história. Aí o Abraham falou assim, comece fresca agora. Você consegue entender que você é nova em cada momento? Então, que não apenas explicar não é necessário, mas que não é útil. Então, que quando você fala por 30 anos aconteceu tal coisa, você não tem que explicar nada para ninguém. E que você, e nós todos, né, a gente fica querendo arrastar o passado para o momento presente, até o momento presente. E que isso é desnecessário e não ajuda, né? Pelo contrário. E aí falou pra gente que quando a gente estiver conversando com o nosso ser interior, é pra gente simplesmente dizer: eu quero isso, eu desejo isso e eu mereço isso. Então apenas vá até o Vortex e pegue de lá o que você quer, agora. E que as pessoas que não estão conseguindo o que elas querem tão rápido quanto elas gostariam, é apenas por causa dessas pequenas coisas como essa de ficar arrastando o passado para o presente. E que a fórmula é se distrair. Então, a gente tem que se distrair com os aspectos da nossa vida que fazem a gente se sentir bem. E que quando a gente faz isso, a gente fica nesse lugar de permitir o que a gente quer. Então, que a gente tem que ou sair do assunto de algumas coisas, ou encontrar um assunto que faça a gente se sentir melhor. E que a gente faz isso mudando um pouquinho o nosso fraseado, mudando o jeito que a gente fala as coisas. Então, por exemplo, em vez de falar que eu tive que trabalhar, ou que ele teve que trabalhar o dia inteiro, falar ele teve a oportunidade de trabalhar. Gente, teve muito mais coisas nesse workshop. Teve muita coisa que eu não anotei, os áudios já devem estar quase prontos para eu começar a traduzir. Vou escolher alguns para traduzir para vocês, obviamente não dá para ser tudo, mas coloquei aqui o que eu anotei, o que tem elevado a minha vibração quando eu releio. Espero que tenha ajudado vocês também, que esses comentários, as coisas que a gente conversou um pouquinho junto, tenham ajudado. Se ajudou, escrevam, comentem, gosto de saber, fico muito feliz de perceber as transformações que estão acontecendo na vida de vocês. E se tem ajudado vocês, compartilhem com outras pessoas também. Me sigam lá no Instagram, que eu quero postar de vez em quando alguma coisa, já tenho postado e quero postar com mais frequência.
Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até uma próxima!